Convertei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, de 12 a 15. Amados irmãos e irmãs, o título dessa homilia marca o final do Evangelho do primeiro domingo da Páscoa, ou melhor dizendo, da Quaresma. Como ouvimos, Marcos narra o ambiente e as circunstâncias da tentação de Jesus. Estamos diante de três elementos que são o deserto, os anjos e o diabo. Os três são elementos que representam aí o árduo caminho da Quaresma, iniciado aí na última quarta-feira, de cinzas. E a nossa grande missão durante esse tempo, amados irmãos e irmãs, é a conversão. Não é conhecer o mundo, não é conhecer o próximo, mas conhecer a nós mesmos através de jejum, oração e esmola com o próximo. O deserto indica um local de provação. Jesus é o novo Israel que passa 40 dias no deserto e vence a tentação, permanecendo fiel à vontade divina e à sua aliança. O diabo e os anjos representam o interior de cada um de nós. Dentro de nós pode morar um anjo e um diabo. Depende de nós, nossas escolhas. Quando nos damos de corpo e alma a Deus, em nós sobressai o lado angélico. E quando nos damos aos prazeres da carne, então fala mais alto o lado diabólico. Vivemos num mundo onde existem pessoas com corações diversificados. Há aqueles que são mais compreensivos e curtem a paz. Até mesmo em momentos críticos, são os que têm como razão de viver o cultivo da vida interior, com Deus e em Deus. Para estes, os anjos de Deus constantemente os servem com a paz, com a fortaleza, com a sabedoria, com o temor de Deus e assim por diante. Amados irmãos e irmãs, mesmo que tenha um temperamento forte, sabem controlar seus impulsos e seus instintos. Eu não iniciei hoje com a palavra de Deus lendo o Evangelho, já iniciei com a reflexão. Espero que você tenha lido o Evangelho para a gente refletir esse Evangelho de hoje. Vamos continuar nossa meditação. O diabo representado pelos impulsos e os instintos. Todos nós sabemos que os animais reagem por impulsos e instintos. Isso também existe dentro de cada um de nós, quando não fazemos uso da nossa liberdade e vontade que vem de Deus, vindo de nosso Deus, todo Salvador. Deveriam ser usados para escolher sempre o bem. A vontade e a inteligência é dada por Deus. Nós temos que analisar para fazer o bem, viu? Então, em alguns parecem indomáveis esses dois elementos. Trata-se de pessoas impulsivas, que primeiro fazem e depois pensam, quando as consequências amargam na vida. O diabo, que indomada, existe em quem vive pelo instinto, incapaz de ter qualquer controle sobre si próprio. E no deserto, local da sede, da fome e da aprovação, o que acontece conosco aconteceu com Jesus, porque ele era homem, igual a cada um de nós. Poderia se deixar levar pelo instinto e a impulsividade do diabo. Mas não, ele vence a tentação, optando pelo serviço dos anjos, e isso acontece pela fidelidade ao plano divino. Eis a diferença entre nós e ele. Enquanto muitas vezes nós nos deixamos vencer pelo diabo, ele o desafia. E então aquele que é fiel envia os seus anjos para servi-lo.
O que vemos em Jesus é um exemplo para vencermos as tentações. Os nossos desertos são muitos e podem ser localizados aqui, né? Pode ser localizado para cada pessoa que tem seus problemas, né? No dia a dia, em namoro, em família, no trabalho. Saber lidar, saber vencer as tentações. Principalmente no namoro, quando você quer ter relação sexual antes do casamento, a masturbação, o dinheiro desonesto, tudo isso é tentação. Pode ser na tua família, pode ser na escola, pode ser no trabalho. É nos locais onde vivemos, trabalhamos, que a tentação aparece e faz transparecer o controle de si, ou o terrível diabo que salta pelos olhos e pela boca. Quero lembrar-te que esse tipo de reação não se trata com controles mentais ou técnicas de relaxamento, ou por meio de uma consulta ou ao psicólogo ou psicanalista. Isso pode ajudar, mas a proposta da espiritualidade cristã diz que a vida interior só se resolve a partir do momento em que optamos por Deus. É o Senhor, é o que faz, é o que fez Jesus, pois existe dentro de nós uma duplicidade. Ou optamos por Deus e Ele nos serve, ou deixamos que nossos impulsos e instintos apareçam e estes tomam conta de nossa vida, a ponto de infernizá-la, e então caímos nas malhas do diabo, que nos domina o tempo todo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. A nossa vida interior só se torna divinizada à medida que formos capazes de nos esvaziar de nós mesmos, de tirar de nós os instintos e os impulsos para acolher com simplicidade, humildade e no espírito de pobreza o que Deus nos oferece por meio do seu Filho manso e humilde de coração. É isso, essa simplicidade, essa humildade, esse espírito de pobreza. Portanto, nesse tempo de quaresma, esse tempo quaresmal, o nosso primeiro empenho é acolher o convite de nosso Senhor Jesus Cristo, a conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Salve Maria, até a próxima, compartilhe, deixe like, até a próxima, valeu, abraço.